que vamos começar a estudar é o livro O Céu e o Inferno. Hoje temos o capítulo 1, o Porvir e o Nada. O livro O Céu e o Inferno é uma das obras básicas da codificação, escrito por Allan Kardec. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Este livro é um exame comparando as doutrinas sobre a passagem da vida corporal e a vida espiritual, sobre as penalidades e as recompensas futuras, sobre os anjos e os demónios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca de situações reais da alma durante e depois da morte. E então, no capítulo 1, o porvir e o nada. No item 1, as questões apresentadas por Kardec são as mesmas que a humanidade vai tentando há séculos decifrar. E Allan Kardec questiona: afinal, todos morrem fisicamente? E para onde vamos? O que será feito de nós? Estas questões apresentam-se ao lado da necessidade e do gosto de viver, pois todos nós buscamos a felicidade. Observe-se que, por exemplo, ao falar deste tema, a maioria das pessoas foge do assunto e prefere ignorar este assunto, a morte, a vida depois da morte. No entanto, a doutrina espírita aborda este tema em profundidade e nesta obra da codificação de Kardec inicia logo com as questões que interessam diretamente a todos nós. Porque todos nós que aqui estamos temos estas dúvidas. A própria lógica indica que não é assim. Há algo mais além da breve existência física. Façamos então uma comparação com um filho. A um filho dedicamos toda a atenção e amor. E nunca ficamos a imaginar que aquele corpo um dia vai morrer. As alegrias e os cuidados que temos com um filho indicam que, intuitivamente, que o futuro o aguarda e que devemos auxiliá-lo e tornar-se uma pessoa digna, honrada, decente e moralizada. É assim que nós criamos um filho, com esta intenção. E esse é o objetivo de viver. Ao mesmo tempo, interessamos-nos em estudar, aprender coisas novas, aumentamos o nosso círculo de amizades e relacionamentos. E o que é que isto vale no nosso futuro? E como é que a doutrina estimula a estas questões? Como é que ela nos ajuda a entender estas questões? A interrogar, a raciocinar, a pensar, a questionar. Afinal, como é? Continuamos a viver após a morte ou não? Como estaremos? Com quem? E em que condições? No item 2, o Allan Kardec argumenta sobre os prejuízos da crença do nada. O que é nós acreditarmos no nada? Quando os interesses se voltam exclusivamente para a vida presente, para esta vida que nós aqui temos, que vivemos uma vida puramente material e que após esta vida não há nada, isto estimula-nos ao egoísmo. Pensemos. Se nós achamos que estamos aqui e que termina esta vida e termina tudo,
Estimula-nos a quê? A sermos egoístas. Estimula-nos a trabalharmos aquilo que nós necessitamos trabalhar em nós? Se calhar não. A conclusão dos que seguem a crença que no fim de tudo, após a morte física, é que é preciso gozar ao máximo, agora mesmo que tenha prejuízos em terceiros. Isto gera sem dúvida o desrespeito pela dignidade humana. O que é gozar a vida material sem ter em conta a vida espiritual? Tornamo-nos verdadeiramente criaturas antissociais, rompendo os laços de solidariedade que devem nortear as nossas relações humanas. Nesta crença, na crença do nada, não há fundamentação para a fraternidade, nem para o esforço no bem, pois que os laços entre as criaturas rompem-se com a morte, noção incompatível com a lógica e o bom senso. E no item 3 do capítulo Por Vir e o Nada, Kardec levanta a hipótese de um aniquilamento total de um povo num prazo previsto e determinado. Vamos todos ser exterminados. E lança indagações se haveria interesse ou esforço pelo aperfeiçoamento moral, pela aquisição cultural. Claro que não. Se nós soubéssemos que nós acreditássemos no nada e soubéssemos que íamos morrer daqui a uns tempos, nós tínhamos a vontade, o incentivo de nos melhorarmos? Passado um tempo, iríamos se calhar querer experimentar os prazeres materiais, única e exclusivamente. E então essa tendência seria de usufruir ao máximo os últimos instantes, com total entrega ao desregramento social. Pois é exatamente isso, conforme pondera o codificador, Allan Kardec, que o que não se dá coletivamente, a doutrina do niilismo, realiza todos isoladamente, individualmente. É a consequência direta do materialismo. A doutrina do niilismo é uma doutrina filosófica e que indica pessimismo e ceticismo extremos perante a realidade ou os valores humanos. Num sentido amplo, o niilismo consiste numa atitude de negação ou descrença absoluta em relação a princípios, sejam eles religiosos, morais, políticos ou sociais. E, infelizmente, é o que ocorre com a maioria dos habitantes do nosso planeta. Acreditando-se que são seres que estão vivendo uma única vida e uma única vez. Entregam-se à satisfação desenfreada de prazeres materiais, despreocupados da maneira como atingem isso e desinformados das consequências dos desajustes daí consequentes. Eles não têm consciência, não estudam, não estão informados das consequências desta forma de como vivem. No item 4, o codificador, já citando o Espiritismo, incita-nos, convida-nos ao raciocínio dos ensinos trazidos pela revelação espírita, através de um convite direto para a análise correta dos fatos. Esta negação do futuro e da sobrevivência da alma é a causa dos desajustes sociais que vivemos atualmente e os responsáveis pela defesa e a expansão desses gérmenes de dissolução assumem compromissos perante a própria consciência. Vamos analisar isto com um caso concreto. Aqueles governantes que, por objetivos puramente materiais, matam
pessoas inocentes, causando guerras, causando todo aquele terror, todo aquele sofrimento à humanidade. Se estas criaturas tivessem consciência da vida depois da morte, eles com certeza agiriam de outra forma, pensariam de outra maneira. Temos que ver que a forma de pensar da nossa sociedade é que faz a sociedade, é que determina a forma como as pessoas vivem. O que precisamos de ter sempre em mente, ainda que sintamos alguma dificuldade em aceitar as ideias espíritas, é que é preciso ter a mente aberta ao raciocínio. Nós temos que raciocinar e tudo tem que fazer um sentido. Pensar todas as questões e submetê-las ao critério da razão e do bom senso. Há uma nota neste item, há uma nota de Allan Kardec que é o seguinte: um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência tinha dito que pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, não irá além. Sabendo o moço, para logo abandonou os estudos e entregou-se a excessos de todo o género. Não tinha grande esperança de vida, entregou-se ao excesso. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia: que me importa se não tenho mais de 2 anos de vida? De que me serviria fatigar o espírito? Gozo pouco que nesta e quero divertir-me até ao fim. É a consequência lógica do tal niilismo, daqueles que não creem. Se este moço fosse espírita, tinha dito: a morte só destruirá o corpo, que deixarei como fato usado, mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida. Vejam, serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida, do que nela puder adquirir com qualidades morais e intelectuais. Nada perderei, porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou da inutilidade da presente existência. É, portanto, do meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar o que possa diminuir-me as forças. Se este jovem fosse espírita ou conhecesse a doutrina espírita, ele teria outra consciência, outro conhecimento, para que, sabendo que há vida depois da morte, ele iria promover a sua evolução pelo pouco tempo que nos resta. E então nós pensamos: o que é preferível? É acreditar no nada ou ter a consciência da vida futura? Allan Kardec, nos itens 5 a 7, comenta sobre uma outra doutrina que nega ser materialista, mas que admite que todos somos absorvidos após a morte física por um todo universal. Seríamos então todos parte de Deus. Ao nascer, cada indivíduo traz consigo uma parcela desse todo e na morte, nessa parte se perde novamente no todo. Tal doutrina, conforme enfatiza o codificador, é um passo adiante sobre o materialismo, mas as suas consequências são as mesmas, pois leva a que cada um
se aniquile da individualidade. Vale apenas o presente, porque não há passado nem há futuro, estimulando os mesmos perigos da negação que o materialismo apresenta. E Kardec indaga, então, que se as partes vieram de um todo mesmo, como pode haver tanta diferença entre as partes, da sabedoria à ignorância, da saúde à enfermidade ou da bondade à maldade? Então, se somos todos, vimos todos de um todo, como é que há seres, como é que se explica que há seres tão bondosos e seres ainda muito pouco bondosos? Seres mais instruídos, outros muito menos instruídos. Como é que se explica estas diferenças? E no item 8 ele diz: uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão com a condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os factos que ela abarca. Se um só facto vier dar-lhe um desmentido, é que ela não está na verdade absoluta. No item 10, Allan Kardec comenta que os sistemas anteriormente citados não satisfazem nem à razão, nem à aspiração humana na felicidade. E levanta a questão de que estamos, pois, diante de 3 alternativas. O nada absoluto após a morte, o que seria por si só um absurdo, porque não há como conceber o nada. E eu pergunto, o que é o nada? A absorção pelo todo, cujo absurdo foi comentado anteriormente. Então, se somos todos, vimos todos do mesmo, porque é que somos todos diferentes? Porque é que temos percursos tão diferentes? Ou então, a individualidade da alma antes e depois da morte. Independentemente de a individualidade da alma antes e depois da morte ser a posição espírita, vamos-nos abster desta ideia e raciocinar sobre esta alternativa. Allan Kardec apela ao raciocínio, àquilo que é lógico. E ele ainda nos diz que quando a ciência provar que o espiritismo está errado, que possamos seguir a ciência e abandonar a ideia do espiritismo. Vejam tão valiosa é esta informação. Quando houver prova da ciência, a ciência é também uma parte muito importante. Então, diante da lógica da alternativa citada, somos levados a pensar que a situação de cada um de nós depende, pois, das nossas qualidades pessoais e que cada um de nós detém em si mesmo. Então, cada um de nós tem a obrigação de fazer por si, de evoluir, de tomar conhecimento, de estudar, para que se possa aperfeiçoar de uma maneira consciente do que é a verdadeira vida. No item 11, Allan Kardec diz-nos que todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou da infelicidade após a morte. Este comentário está em torno do princípio espiritualista aceito por todas as religiões, ou pelas maior parte das religiões. Este princípio da imortalidade aceita um destino feliz ou infeliz para depois da morte, destinando para gozos e sofrimentos a depender da conduta adotada aqui na vida da Terra. Surge aí a figura do céu e do inferno.
Durante muito tempo, a religião foi confundida com práticas exteriores e, mesmo hoje, tais práticas escravizam o pensamento. No item 13, Allan Kardec diz-nos: se a religião, apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem, tivesse acompanhado sempre um movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na sua própria natureza do homem a necessidade de crer. Ele crerá desde que se lhe dê o pábulo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. O homem quer saber de onde é que vem e para onde é que vai. E este item é de profunda reflexão. Sempre que há uma imposição irracional, sempre que nos impõem algo que nós, criaturas, que raciocinamos, pensamos, surge então a incredulidade. Somos todos criaturas pensantes e imposições dogmáticas agridem aqueles que já aprenderam a refletir. Nós temos que saber o porquê das coisas. As coisas têm que ter uma explicação. E então surge a lógica da doutrina espírita, assentando num futuro em condições lógicas, dignas e principalmente justo, dentro de uma lógica que admite raciocinar sobre o futuro e os seus desdobramentos, por ser aceito com facilidade. E no item 14, Kardec nos diz: por falta de base para estudar e definir o futuro, a imaginação constrói sistemas que ficam ultrapassados diante do progresso inevitável das ideias. A doutrina espírita tem, porém, sobre o futuro, uma concepção baseada na observação e nos factos e jamais na imaginação. E isto lhe garante a autenticidade. Ele nos diz o seguinte: a unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto do contacto dos diversos cultos. Um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e mais tarde para a completa fusão. Então, que nós tenhamos a consciência de que o nada não existe, que tenhamos consciência que vivemos uma vida material, mas depois da morte a nossa vida continua e continua no plano espiritual. Nós já tivemos outras vidas, outros corpos. Esta é uma passagem. Esta não é a nossa verdadeira vida. Então, cultivemos, estudemos, aperfeiçoemos o nosso espírito para nos melhorarmos, para nos aproximarmos de Jesus. Porque o céu e o inferno têm a ver com estados de alma. Se eu estiver bem, se eu praticar o bem, eu sinto-me no céu. Por isso, meus irmãos, agradeço a vossa atenção por este meu pequeno trabalho